Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é a professora Kathleen e eu estou gravando aqui então para vocês essa aula sobre regulação da pressão arterial. Então, para a gente entender como que a pressão arterial ela é regulada, a gente tem que entender um pouco a função dos vasos sanguíneos no corpo, porque é dentro desses vasos sanguíneos que o sangue está circulando e é com base na pressão que o sangue faz sobre a parede desses vasos sanguíneos que a pressão sanguínea vai ser regulada. Não só a força com que o coração injeta o sangue no sistema circulatório ou o volume de sangue que é injetado no sistema circulatório a cada batimento cardíaco, né? Ou por minuto, o débito cardíaco. Não só isso regula a pressão arterial, mas também o estado de contração ou relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre esses vasos. Então, coisas que a gente já sabe, que já foi falado para vocês na anatomia, né? Os vasos sanguíneos, eles são compostos, eles têm uma parede, né, composta por até 4 camadas de tecidos. Então, a gente tem a primeira camada, que está presente em todos os vasos sanguíneos, que é o endotélio vascular. Esse endotélio vascular, ele é o único tecido que forma os capilares, né? Então, por isso que os capilares permitem a troca de nutrientes por difusão entre o sangue e os tecidos periféricos. Logo após o endotélio, a gente tem uma camada de tecido elástico que está ali no tecido conjuntivo. Depois a gente tem uma camada de musculatura lisa, né, que é bem presente nas artérias. E nas arteríolas, essa camada muscular, ela desenvolve um papel fundamental. As arteríolas são os vasos sanguíneos que vão conseguir regular o fluxo sanguíneo local. Ou seja, se um tecido precisa receber uma maior vascularização naquele momento, porque ele tem uma maior demanda metabólica naquele momento, vai ocorrer vasodilatação para aquele órgão e vasoconstrição para outros que não têm alta demanda metabólica naquele momento, naquele mesmo momento, tá? Então, é isso que a gente fala, né? Por exemplo, o simpático e o parasimpático, eles vão alterar o fluxo sanguíneo corporal. Por quê? Em determinados momentos, o fluxo sanguíneo vai estar direcionado para o sistema digestório, sistema reprodutor, sistema urinário, como é no caso da ativação do parasimpático, e está inibida nesse momento para a musculatura esquelética, por exemplo. Mas, em caso contrário, quando o simpático está ativado, a vasculatura ela vai ser ativada para órgãos de outros, como músculo esquelético, coração, pulmão. E quem faz, então, a regulação desse fluxo são essas arteríolas. As arteríolas são os vasos sanguíneos que vêm antes dos capilares, né? Antes do leito capilar, como nós falamos, né? Então, isso aqui é um leito capilar. Então, aqui estão as arteríolas que levam sangue para esse leito capilar. Então, essas arteríolas elas vão regular o seu diâmetro, fazendo vasoconstrição e vasodilatação, para regular o fluxo sanguíneo local. Tá? É diferente da vasoconstrição e vasodilatação que a gente vai ter nas artérias e veias. Nesses casos, essas variações do diâmetro desses vasos sanguíneos está mais associado com regulação da pressão arterial. E, por último, recobrindo externamente todos os vasos sanguíneos, a gente tem um tecido conjuntivo mais fibroso, né, que dá aí sustentação para essa estrutura que é um vaso sanguíneo, tá? Então, de diferente aqui, a gente tem que lembrar dos capilares, que tem só o endotélio vascular, das arteríolas, que tem o endotélio, um tecido conjuntivo, e tem essa musculatura lisa bem desenvolvida, que fazem regulação do fluxo sanguíneo local. As artérias têm a parede mais espessa, porque tem maior quantidade de tecido elástico e tecido fibroso, e as veias têm uma característica em particular. As veias têm válvulas dentro no seu interior, que servem para regular também o fluxo sanguíneo, funcionam como as válvulas cardíacas. Então, toda vez que o sangue ele passa para cima da válvula, ele ele tem a tendência de retornar. E quando ele retorna, ele fecha essa válvula. Então, impedindo um refluxo real do sangue para locais mais baixos, né, ou mais distantes do coração. Então, aqui só mostrando, né, essa comunicação, essa distribuição dos vasos sanguíneos que acontece. Então, a gente tem o sangue chegando pelas artérias. Esse sangue ele vai ser desviado para os órgãos através de artérias maiores e arteríolas. Essas arteríolas formam os capilares se unem formando vênulas, né? E as vênulas formando veias que saem dos órgãos, voltando então para a veia cava e levando o sangue de volta lá para o coração.
Aqui a gente tem uma imagem histológica, então, para mostrar essa diferença de espessura dos vasos sanguíneos, né? Dos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Então, aqui está a parede de uma artéria, uma arteríola, né? A gente vê ó, a espessura desse vaso sanguíneo. Aqui a gente tem capilares bem pequenininhos, ó, tem só o endotélio. Vasculares são vasos sanguíneos bem pequenos. E em B a gente tem uma veia. Dentro dela dá para ver um monte de hemácia presente ali dentro. Como que eu sei que é uma veia? Porque a parede dela é mais fina, ela é um vaso sanguíneo mais largo. Pode ser uma vênula também, né? Não tem como a gente ter certeza. Mas é isso daí. Bom, toda vez que o coração bombeia o sangue, né? Então, a cada batimento cardíaco, o sangue ele vai ser levado através desse circuito fechado de vasos sanguíneos para os órgãos, né? Então, a gente tem aqui, aproximadamente em um estado de repouso, 14% do débito cardíaco vai para o cérebro, para o encéfalo, 20% vai para os rins. Então, os rins e o fígado são os órgãos que mais recebem sangue, né? Mas por tamanho de órgão, o rim é o que mais recebe. Ele recebe 400 ml de sangue por 100 gramas de tecido, né, por minuto, enquanto o fígado recebe apenas 100 ml. Então, o rim é o órgão que recebe o maior aporte sanguíneo. Claro, por isso, devido à função dele, muito importante, de alterar a composição do sangue para mantê-lo, né, em condições ideais para a circulação e para a nutrição dos órgãos e tecidos, né, e para a remoção dessas substâncias tóxicas do corpo que tem que ser excretadas, tá? Mas, de acordo com a necessidade corporal, o fluxo sanguíneo para esses órgãos pode variar. Então, em alguns determinados momentos, o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético vai ser maior, principalmente quando estiver em atividade física. E nesse momento vai ser menor a vasculatura para a pele, por exemplo. E assim vai variando, né, esse fluxo sanguíneo através de um controle local, de acordo com a demanda metabólica do tecido. Bom, para que o sangue flua dentro dos vasos sanguíneos, é necessário que exista uma diferença de pressão entre o início do vaso sanguíneo e o final do vaso sanguíneo. Então, no início do vaso sanguíneo, a pressão tem que ser maior para que o sangue flua para o final do vaso sanguíneo, tá? Então, isso é importante, por isso que a gente tem uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio e uma diastólica de 80, porque isso vai permitir um fluxo sanguíneo de uma região de maior para outra de menor pressão. Então, a principal força motriz que gera essa diferença de pressão, né, dentro dos vasos sanguíneos são as contrações cardíacas, né? E a gente tem o endotélio vascular, né, esse sangue batendo contra o endotélio vascular, fazendo essa pressão sanguínea diminuir ao longo do fluxo, né, do sangue no vaso sanguíneo. Então, por isso que a gente tem uma diferença de pressão. Próximo do coração, a pressão mais alta, distante do coração, a pressão vai ser mais baixa. Além disso, conforme os vasos sanguíneos vão se ramificando, né, a gente tem uma grande veia, uma grande artéria que vai se ramificar em várias arteríolas. Então, conforme vai se ramificando o vaso sanguíneo, aumenta a área por onde esse sangue está fluindo. E se aumentar a área, então diminui a pressão, né? Então, a gente tem uma diminuição da pressão ao longo do fluxo sanguíneo, ao longo dos vasos, né? E a resistência ao fluxo sanguíneo é uma medida das forças que se opõem ao fluxo, né? Então, para haver fluxo, a gente tem que ter uma diferença de pressão que vai ser dividida pela resistência desse vaso ao fluxo sanguíneo. Então, a resistência ela se opõe ao fluxo. O aumento da resistência no vaso sanguíneo diminui o fluxo através desse vaso, né? E a fricção do sangue com o endotélio vascular também causa resistência a esse fluxo sanguíneo. O diâmetro do vaso sanguíneo, né? Se ele está fazendo vasodilatação ou vasoconstrição, também vai ser um fator muito importante para alterar a resistência a esse fluxo. A gente já vai falar mais a respeito dessa variável. Então, a resistência, olha só. Então, a gente viu ali que o fluxo, né, no slide anterior, o fluxo do sangue, né, o fluxo de um líquido depende da diferença de pressão dividido pela resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, menor é o fluxo. Então, vamos entender quais são os fatores que vão afetar aqui a resistência.
A resistência ela é influenciada pela viscosidade do sangue, o comprimento do vaso e o raio desse vaso. A viscosidade do sangue ela está relacionada, né? Quanto menor a viscosidade do sangue, menor a resistência. É isso que essa figurinha está mostrando, né? Porque tem só duas hemácias aqui. Então, a viscosidade do sangue está baixa. Já desse outro lado aqui, a viscosidade do sangue está bem alta. Então, se a viscosidade do sangue está alta, tem alta resistência. A gente pode imaginar esse caso aqui de alta resistência, com a viscosidade alta do sangue, na hiperglicemia, por exemplo, né? E a baixa resistência na hipoglicemia ou na hipoalbuminemia, alta resistência quando o animal está desidratado, por exemplo. O comprimento do vaso sanguíneo não vai variar muito, né? A gente tem, então, um parâmetro, né, que é estável dentro do organismo do animal. Mas o raio do vaso sanguíneo ele vai ser bastante variável, né? Então, se a gente tem um raio maior, a resistência vai diminuir, e se tem um raio menor, a resistência vai aumentar bastante. E é o raio o fator que mais implica nessa resistência, porque ele está elevado à quarta potência. Então, é como se a gente tivesse 4 vezes aqui o raio implicando, interferindo, né, na resistência, enquanto que o comprimento e a viscosidade do sangue, eles estão influenciando apenas uma vez, né, nessa variável que é a resistência. E o raio ele é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior o raio, menor vai ser a resistência, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, um animalzinho que está com variação da pressão arterial, muitas vezes a gente vai mexer na resistência do vaso, na resistência, alterando o diâmetro do vaso sanguíneo, porque é um parâmetro que tem uma influência mais importante sobre a resistência e aí sobre a pressão arterial. Então, os vasos vão fazer vasoconstrição e vasodilatação a depender das necessidades locais. As artérias já são vasos sanguíneos que têm uma capacidade elástica muito grande. E com isso, eles funcionam como pequenas bombas que vão empurrando o sangue adiante conforme ele passa por dentro da artéria. Então, imaginem assim, logo que o sangue entra na artéria, ele vai causar expansão dessa artéria. Só que a artéria, ela é como um balão, né? Tem uma força elástica. Quando você enche o balão de água ou de ar, a tendência é que se você abrir a boquinha do balão, o ar vai sair lá de dentro, porque tem uma força elástica naquele látex que compõe o balão. A mesma coisa é a artéria. Então, a parede da artéria ela é elástica. Quando entra sangue ali, ela dilata e quando o sangue para de entrar, ela contrai. E com isso ela manda o sangue adiante, como está mostrando a figurinha aqui. Então, tudo isso graças a essa energia elástica que fica acumulada nas paredes da artéria, que são ricas em proteínas elásticas. As arteríolas já têm essa grande variação do diâmetro do vaso sanguíneo, né? Ela faz vasoconstrição e vasodilatação para regular o fluxo, né? O volume de sangue que flui através dos órgãos. Então, vejam aqui na figurinha, a gente tem o fluxo sanguíneo passando pela artéria e as arteríolas aqui com esses músculos liso bem desenvolvido que são esfíncteres, né? Pré-capilares. Aí aqui está ocorrendo fluxo sanguíneo pelos capilares, pelas arteríolas principais. Agora aqui, os esfíncteres pré-capilares, nessa segunda imagem, eles estão fechados. Então, não está fluindo sangue através dos capilares, desviando o fluxo do sangue, então, para os órgãos que têm maior necessidade naquele momento. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Se tem vasoconstrição em um vasinho, em uma arteríola, esse restante de sangue vai ser redistribuído para os outros vasos. Na figura 1, a gente tem o mesmo volume de sangue passando por cada vaso sanguíneo, compondo 4 litros por minuto. Agora, se aqui tem uma vasoconstrição no vasinho B, a gente vai ter o fluxo sanguíneo através dele diminuído, mas é óbvio que vai aumentar nos outros vasos, totalizando também 4 litros por minuto. Bom, as formas de regular o diâmetro dessas arteríolas seguem diversos mecanismos. Então, um mecanismo é a tal da autorregulação miogênica, que é o quê? Toda vez que a pressão arterial ela aumenta dentro de uma arteríola,
automaticamente esse vaso sanguíneo vai fazer vasoconstrição, para aumentar a resistência e diminuir um pouco o fluxo sanguíneo através desse local, tá? Isso é um fator de proteção, porque sempre que a pressão arterial aumenta e causa vasodilatação, a distensão do músculo liso, né, da parede do vaso sanguíneo, significa que a pressão sanguínea está chegando mais alta naquele local. E uma pressão sanguínea mais alta no local, ela pode causar destruição dos capilares que vêm adiante. Então, o extravasamento excessivo de fluido, né, de plasma para o líquido intersticial. Então, o que esse vaso sanguíneo faz reflexamente é uma vasoconstrição. E isso vai diminuir o fluxo sanguíneo através desses capilares e, com isso, diminuir a pressão com que o sangue chega até esse local. Quando ocorre redução da pressão arterial, tem um efeito contrário. Porque o que acontece? Quando ocorre redução da pressão arterial, por esse vaso sanguíneo que está com um raio X ali, o volume de sangue que passa por esse vaso sanguíneo vai diminuir, porque a pressão caiu. Então, um fluxo sanguíneo diminuído através de uma arteríola vai causar nas células daquele leito capilar uma situação de hipóxia momentânea e acúmulo de gás carbônico nessa região. O gás carbônico ele é um estímulo para fazer vasodilatação da arteríola aferente e, com isso, permitir maior entrada de sangue para o local, tá? Então, essa é a autorregulação miogênica do próprio músculo liso ali, do próprio músculo liso regulando o seu diâmetro através de variação de pressão e acúmulo de substâncias metabólicas, como gás carbônico, no tecido adjacente. Mas também tem outros sinais parácrinos, né? Então, sinais de células que estão ali em torno da região onde essa arteríola está, que vão ajustar o fluxo sanguíneo de acordo com a necessidade local. Mas nada mais é do que o aumento do metabolismo no tecido. Então, o músculo que está fazendo mais atividade física vai produzir maior quantidade de metabólitos. Esses metabólitos, então, são sinalizadores para que ocorra vasodilatação da arteríola. Dessa forma, chega maior fluxo sanguíneo, maior suprimento de oxigênio e nutrientes para o tecido e diminui, então, o acúmulo dessas substâncias no local do tecido, mostrando, então, que tem um fluxo sanguíneo adequado, compatível para as necessidades do tecido. Aqui é a mesma coisa, né? Só que quando ocorre diminuição do fluxo sanguíneo devido a uma oclusão. Então, sei lá, um trombo que bloqueou o fluxo sanguíneo para um local. O que vai acontecer? Acúmulo de gás carbônico nesse local que não está recebendo sangue. Esse gás carbônico induz a vasodilatação da arteríola. Isso pode fazer a remoção da oclusão e o retorno do fluxo sanguíneo ao local. Mas também existe uma regulação extrínseca do diâmetro dos vasos sanguíneos, que se dá pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, o simpático ele vai causar vasoconstrição das arteríolas que têm os receptores do tipo alfa para noradrenalina. E vasodilatação quando não ocorre a liberação da noradrenalina sobre esses vasos sanguíneos. Tá? Mas a gente tem receptores de noradrenalina que são do tipo beta, e eles estão presentes, por exemplo, nos vasos sanguíneos do coração. Então, quando a noradrenalina é liberada sobre os receptores do tipo beta, eles vão causar vasodilatação, contrário do que está acontecendo aqui, ó. Então, a noradrenalina sobre receptores beta presentes nos vasos sanguíneos causa vasodilatação, por exemplo, no coração, na musculatura esquelética. Mas em outros órgãos, sem os receptores do tipo alfa, vai causar vasoconstrição, a liberação da noradrenalina. Bom, e os capilares? Então, os capilares são esses vasos sanguíneos que vão permitir a troca de nutrientes, né, entre o sangue e o tecido adjacente por difusão. E eles têm uma permeabilidade bem alta, mas ela é variável. Por exemplo, no sistema nervoso central, na barreira hematotesticular, esses vasos sanguíneos aqui não são permeáveis. Mas no restante do tecido, eles são permeáveis e têm poros entre as células do endotélio vascular, justamente para facilitar essa troca de nutrientes entre o plasma e o tecido adjacente.
a difusão dos nutrientes entre o plasma e o tecido adjacente segue essa lei aqui, que é a lei de Fick. O que essa lei da difusão de Fick fala? Que a taxa de fluxo, ou seja, a taxa de difusão de uma substância, ela é diretamente relacionada com a diferença de concentração dessa substância entre os dois meios, ou seja, entre o plasma e o tecido adjacente. Quanto maior essa diferença de concentração, maior vai ser a troca de nutrientes entre esses dois meios. Também é diretamente relacionada com a área disponível para troca. Então, quanto maior a área, maior vai ser essa difusão. Está relacionada com a solubilidade lipídica da substância. Quanto mais lipossolúvel essa substância, maior vai ser a difusão dela através das gorduras, né, ou hidrossolúvel através da água. O peso molecular da substância está indiretamente relacionado com o fluxo, porque quanto maior o peso molecular da substância, menor vai ser a difusão dela entre os dois meios. E inversamente relacionado também o fluxo, a difusão da substância, com a distância que existe entre os dois meios, tá? Então, uma maior distância entre os dois meios diminui o fluxo. Então, isso permite a gente entender diversas condições no animal. Por exemplo, quando existe edema, o edema ele aumenta a distância entre o plasma e as células do tecido adjacente. Isso faz com que diminua a difusão de substância para essas células, dificultando então trocas de nutrientes, como por exemplo pode acontecer lá no pulmão. O edema pulmonar dificulta a hematose. Bom, a velocidade do fluxo sanguíneo nos capilares, ela diminui bastante, porque tem uma maior área de capilares do que uma área de artéria para esse sangue circular. Isso é benéfico, porque permite um maior tempo, né, mais tempo de contato das células, né, com esse sangue, com esse plasma, e aí uma maior troca de nutrientes. Bom, como que o plasma sanguíneo ele passa do vaso sanguíneo para as células do tecido intersticial? Isso segue o que se chama de forças de Starling. Então, os fatores, né, que vão determinar essa filtração do plasma para as células adjacentes segue essa lei, né, das forças de Starling. Então, olha só, as forças de Starling, elas vão relacionar o fluxo, essa filtração do sangue com a pressão sanguínea dentro do capilar, com a pressão coloide-osmótica do plasma, a pressão hidrostática do fluido intersticial e a pressão coloide-osmótica do fluido intersticial. Então, a pressão de troca capilar, ou seja, a quantidade de plasma que passa do sangue para as células intersticiais, está diretamente relacionada com a pressão capilar mais a pressão coloide-osmótica do fluido intersticial. Essas são as forças que estão empurrando o plasma para fora do capilar. Subtraído dessas forças aqui que estão puxando o plasma para dentro do capilar, que é a pressão hidrostática do fluido intersticial e a pressão coloide-osmótica do plasma, que puxa, então, líquido para dentro do vaso sanguíneo. Então, é isso aqui, ó. Então, o sangue, ele vai ser filtrado através desses poros que estão aqui no endotélio vascular. E essa filtração é importante para que os nutrientes cheguem até as células adjacentes que estão presentes aqui ao lado do capilar. Só que como que ocorre essa filtração? Precisa ter uma força que empurra esse plasma para fora. Então, como que isso acontece? Existem 4 forças que estão envolvidas nessa filtração. E conforme essas forças se alteram, ao invés de a gente ter filtração, a gente pode ter reabsorção. Então, vamos ver aqui. O sangue, quando ele chega no capilar, ele chega com uma pressão hidrostática capilar um pouco mais alta devido à pressão arterial. Então, ele chega aqui com uma pressão arterial hidrostática capilar um pouco mais alta. E isso vai garantir o processo de filtração inicialmente. Mas conforme essa filtração vai acontecendo, o plasma sanguíneo vai passando para o meio extravascular aqui, meio intersticial. Isso faz com que diminua a quantidade de líquido dentro do vaso sanguíneo
E se diminui a quantidade de líquido, mas continua a mesma quantidade de solutos, por exemplo, as células continuam aqui, as proteínas como albumina, anticorpos, continuam aqui dentro. Então, o que vai acontecer com a pressão coloidosmótica do plasma? Se perder o líquido, a pressão coloidosmótica aumenta ao longo da passagem desse líquido dentro do capilar. E isso vai garantir que, no início do vaso sanguíneo, pela pressão hidrostática mais alta, ocorre filtração. Mas no final do capilar, nesse lado mais venoso do capilar, onde a pressão coloidosmótica já é mais alta, ocorre uma pressão de reabsorção desse líquido intersticial. Isso garante, então, que parte do plasma retorne para dentro do capilar para ser levado de volta ao sistema circulatório. Porém, isso não é verdade, e todo esse plasma que passa para o líquido intersticial, ele não é totalmente reabsorvido pelo capilar. Uma parte dele vai ser reabsorvido pelos vasos linfáticos que ficam aqui na região. Então, é isso daqui que eu acabei de falar para vocês. Então, no início, a pressão hidrostática do capilar ela é maior do que a pressão coloidosmótica do capilar, e isso garante uma força de filtração. Então, veja que no início desse capilar está filtrando, essa seta azul é maior do que a vermelha. Só que, embora a vermelha se mantenha constante, porque o líquido vai saindo do capilar indo para o intersticial, a pressão coloidosmótica ela começa a ficar mais alta do que a pressão hidrostática. Então, aqui a gente tem já a pressão coloidosmótica é maior do que a pressão hidrostática do capilar. E aí a gente vai ter uma força resultante de sucção de líquido para dentro do capilar, tá? Mas, como eu falei, ó, nem todo líquido vai ser puxado todo de volta para o capilar. Parte vai ser reabsorvido pelos vasos linfáticos. Então, o sistema linfático está aqui ao lado, né, do sistema capilar e ele reabsorve o restante desses filtros, né, desse fluido que não foi reabsorvido pelo capilar. Então, é reabsorvido pelo vaso linfático. O edema ele vai ser resultado do acúmulo de líquido nesse meio intersticial aqui, nesse meio entre as células, tá? E aí ocorre o edema, né? No caso de acidentes alérgicos, né? Picada de abelha, coisa do tipo, ocorre esse edema de face porque o processo inflamatório induz vasodilatação dos capilares e aí extravasamento em maior quantidade do plasma e edema no local onde esse líquido se acumula. As veias já são esses vasos sanguíneos que vão ajudar na drenagem do sangue de volta para o coração, isso é chamado de retorno venoso. As veias elas têm uma complacência bastante alta, então elas têm uma capacidade de se dilatar bastante e acumular bastante volume de sangue. E como eles são vasos sanguíneos em que a pressão é muito baixa, então é necessário um auxílio externo, como a contração dos vasos da musculatura em torno dos vasos sanguíneos, para que esse retorno venoso ao coração aconteça. Somado a isso, o auxílio das válvulas, né? Então, que se fecham quando o sangue tenta retornar para porções mais anteriores, né? Caudais aí desse vaso sanguíneo. Quando essas válvulas param de funcionar é que aparecem as varizes, né? Então, as varizes são resultado da parada de funcionamento das válvulas. E aí o sangue se acumula e faz aqueles vasos sanguíneos bem tortuosos que aparecem principalmente nessa região posterior da perna. O retorno venoso, então, vai ser alterado, né, por essa atividade da musculatura esquelética, pela atividade das válvulas venosas, né, e pela bomba respiratória e a própria sucção cardíaca, né. A bomba respiratória é o seguinte, imaginem a respiração de vocês acontecendo e o que acontece dentro da cavidade torácica a cada movimento de inspiração e expiração. Então, toda vez que nós inspiramos, a pressão sobre os vasos sanguíneos da base cardíaca ela diminui bastante. E isso faz, então, uma queda de pressão nesses vasos da base que puxa o sangue para dentro da cavidade torácica. Em contrapartida, quando nós expiramos, a gente aumenta a pressão sobre os vasos sanguíneos da base. E isso vai fazer, então, com que o sangue seja empurrado para dentro do coração. Também ocorre uma variação de pressão dentro da cavidade abdominal, que vai se somar à variação de pressão na cavidade torácica. Então, quando a gente inspira, aumenta a pressão na cavidade abdominal, porque o diafragma se movimenta em direção caudal. E, ao mesmo tempo, diminui a pressão no tórax. Então, quando a gente inspira,
aumenta a pressão no abdômen, diminui a pressão no tórax. O sangue ele é empurrado em direção ao tórax, porque é onde a pressão está mais baixa, da cavidade abdominal para o tórax. Na sequência, quando a gente expira, o diafragma se movimenta em direção cranial. Então, aumenta a pressão sobre a cavidade torácica e diminui sobre a abdominal. Então, o que acontece? O sangue que estava nos vasos sanguíneos da base do coração são empurrados para dentro do coração. E o sangue que estava retesado nas pernas, porque a pressão no abdômen estava muito alta, agora com uma pressão menor, esse sangue flui das pernas para a cavidade abdominal. Na próxima inspiração, o sangue da cavidade abdominal vem para o tórax. Na expiração, do tórax vai para o coração e das pernas vai para o abdômen. Então, essa bomba respiratória auxilia também a regular o retorno venoso, além da sucção cardíaca a cada diástole. Tudo bem? Então, a pressão arterial, como a gente já falou, né, ela vai ser essa força exercida pelo sangue contra a parede do vaso sanguíneo. E ela vai ser entendida, então, como a força com que o sangue está fluindo dentro do vaso. Ela vai variar de acordo com o volume de sangue que tem circulando e o débito cardíaco. Quanto maior o volume de sangue, maior a pressão arterial. E a distensibilidade do vaso sanguíneo. Então, quanto menor a distensibilidade, ou seja, quanto mais vasoconstrição, maior vai ser a pressão arterial. Para a gente aferir a pressão arterial de um animal, a gente usa o esfigmomanômetro e o Doppler, né? Para a gente conseguir ouvir esse fluxo sanguíneo através do vaso sanguíneo. Então, funciona mais ou menos desse jeito, né? A gente infla esse esfigmomanômetro aqui, essa fita que vai em torno do braço, né? E isso comprime o vaso sanguíneo. E aí, conforme a gente libera o fluxo, esse vaso sanguíneo, essa pressão sobre o vaso sanguíneo vai diminuindo e a gente consegue registrar, então, a pressão arterial sistólica e mais fácil a sistólica do que a diastólica, mas a gente consegue aferir as duas. A gente vai praticar isso futuramente aí nas disciplinas. Então, aqui estão, né, os utensílios para a gente fazer a avaliação da pressão arterial. Aqui o local onde a gente coloca, né, o transdutor do Doppler, onde passa uma artéria que permite a gente auscultar o fluxo sanguíneo através dela e com isso aferir a pressão. A pressão arterial ela vai variar, então, né? A gente tem a pressão arterial sistólica, que é aquela medida da pressão da artéria quando o sangue entra na artéria, e a pressão arterial diastólica, que é aquela que fica na pressão, é aquela pressão que fica na artéria quando o ventrículo já está em diástole. Então, assim varia a pressão arterial. Então, a sistólica é do ventrículo no final da sístole e a diastólica é do ventrículo no início, né, durante esse processo de diástole. A pressão arterial média, ela pode ser calculada por essa fórmula, né? Então, a pressão arterial é pressão diastólica mais 1/3 da pressão sistólica menos a diastólica, isso é pressão arterial média. Mas a maioria das vezes a gente trabalha com a pressão arterial sistólica e diastólica, né? Então, 120/80, que é também o padrão para os animais. Mas para o corpo é a pressão arterial média que vai ser utilizada para regular os sistemas homeostáticos da pressão arterial. Então, a pressão arterial média ela é resultado do débito cardíaco multiplicado pela resistência periférica total. A resistência periférica total a gente já sabe, que é essa formulinha aqui que a gente já discutiu. E o débito cardíaco a gente também já discutiu, né? O que é? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, a pressão arterial média ela é resultado do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Quanto maior a resistência ou maior o débito cardíaco, maior a pressão arterial média, tá? Alterações do volume de sangue, né, vão levar a variações da pressão arterial e a respostas compensatórias. Então, por exemplo, se existe um aumento do volume de sangue porque o animal está numa fluidoterapia muito intensa, isso vai aumentar a pressão arterial. Existe uma resposta rápida que vai ser acionada pelo sistema nervoso, que vai ser a compensação pelo sistema circulatório. Então, vai ter ativação do parasimpático para diminuir a força de contração e a frequência cardíaca e a vasodilatação, levando à queda da pressão arterial. Se somente a ativação desse mecanismo rápido não for suficiente para baixar a pressão arterial, então é acionado um mecanismo de ação mais lenta, que é a compensação pelos rins.
Se existe um maior volume sanguíneo circulante, é melhor os rins eliminarem maior volume de líquido circulante para que essa pressão retorne ao valor normal, tá? Então, assim ocorre a regulação da pressão arterial. Como que o organismo sabe se a pressão arterial está alta ou está baixa? Porque existem baroreceptores espalhados pelo organismo. Locais onde esses baroreceptores estão presentes: na artéria carótida, no arco da aorta e na bifurcação da artéria carótida principal aqui. No fundo dos olhos a gente também tem, na arteríola aferente renal também tem baroreceptores. Então, esses baroreceptores levam essa informação da pressão arterial lá para os centros de controle de cardiovascular, que ficam lá no hipotálamo. E essa resposta vai ser emitida para os neurônios do sistema nervoso autônomo. Então, se a pressão arterial cai, esses neurônios emitem esse sinal lá para o hipotálamo, que vai ativar o sistema nervoso simpático para aumentar a frequência cardíaca e a força de contração. E com isso aumentar a pressão arterial. E vice-versa, o parasimpático faz efeito contrário. Né? Então, aqui está o controle cardiovascular através da ativação do simpático ou do parasimpático, do simpático e do parasimpático, como a gente falou. É muito comum, por exemplo, quando a gente levanta muito rápido, a gente sente uma tontura, né? Isso é chamado de hipotensão ortostática, né? Então, é uma queda da pressão arterial que ocorre subitamente pela variação do estado do corpo, né? Em relação à pressão atmosférica. E aí a nossa pressão muda rapidamente e a gente precisa aumentar a atividade simpática para manter a pressão sanguínea dentro do normal. As catecolaminas, né, liberadas durante um atendimento clínico veterinário com qualquer animal, vai causar então aumento da atividade simpática, vai liberar um monte de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, pela adrenal, pelos neurônios simpáticos, e isso vai causar então variações da pressão arterial e da frequência cardíaca nos animais. Por isso, cada vez mais, né, para a gente aferir pressão arterial nos animais, a gente precisa de um ambiente tranquilo, calmo. O animal precisa estar numa forma super confortável, senão a gente vai ter uma medida inadequada da pressão arterial. De preferência, se puder internar esse animal e deixar ele se adaptar, né, um pouco ali com o esquema da clínica, é melhor para a gente ter uma medida mais fiel da pressão arterial. Ou fazer a medida em casa. Tá? Então, aqui mais, né, sobre esse reflexo, ativação aí do simpático e do parasimpático para a regulação da pressão arterial. E aqui um resultado, né, de diversos mecanismos que estão associados com a regulação da pressão arterial. Então, ó, esse quadrinho é bastante interessante porque ele resume bem essa aula. Então, a pressão arterial média ela vai ser resultado do débito cardíaco e da resistência periférica total. O débito cardíaco está associado com a frequência cardíaca e com o volume sistólico. A frequência cardíaca está relacionada com a atividade do parasimpático e do simpático. O volume sistólico também, mas também está associado com o retorno venoso. Então, o retorno venoso depende do efeito da diástole, né, sobre a sucção do sangue, o efeito da atividade do músculo esquelético, a bomba muscular, né, fazendo retorno venoso, a atividade respiratória, então a bomba respiratória, e o volume de sangue circulante, né? O volume de sangue circulante está relacionado com a troca de fluidos entre o sangue e o fluido intersticial, e também com o equilíbrio de sais minerais que existem no corpo. O equilíbrio de sais minerais que existe no corpo está relacionado com hormônios, como peptídeo natriurético atrial, calcitonina, paratormônio, hormônio antidiurético ou vasopressina, e a aldosterona, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, vários hormônios influenciando aqui no balanço de sal no organismo, que está relacionado com o volume de sangue, com o retorno venoso, volume sistólico, débito cardíaco, pressão arterial. A gente também pode olhar o lado aqui dos vasos sanguíneos. Então, a resistência periférica total, ela está associada com o raio das arteríolas, a viscosidade do sangue. Na viscosidade do sangue está associado com o número de hemácias, está associado com a quantidade de hemoglobina, de glicose circulante, com a quantidade de albumina circulante no corpo do animal, né? Aí o grau de hidratação do animal, isso está associado com a viscosidade do sangue. O raio das arteríolas tem o controle metabólico local, que é aquele reflexo miogênico, e tem o controle externo pela atividade simpática, parasimpática e do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse quadrinho é sensacional porque resume muito bem todos os fatores que estão influenciando aí a pressão arterial.
Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até, espero que vocês tenham aí entendido a aula, estudem com calma e sucesso. Até, gente!